Você já se perguntou por que o preço do pão sobe do nada? Ou como a economia global afeta o seu salário no final do mês? Hoje, vamos descomplicar isso tudo e mudar sua visão sobre dinheiro. Imagine que você está planejando o orçamento do mês, mas de repente, a inflação dispara e tudo fica mais caro. Ou então, você decide investir em ações, mas uma recessão global abala os mercados. Esses cenários não são aleatórios, eles são frutos de mecanismos econômicos complexos que regem o mundo ao nosso redor. No entanto, entender esses mecanismos não precisa ser algo reservado apenas a especialistas. Pelo contrário, com uma abordagem didática e passo a passo, onde qualquer um pode compreender e, mais importante, como ela influencia diretamente nossas finanças pessoais. Ao final, você não vai só entender melhor o noticiário, mas também tomará decisões financeiras mais informadas, seja para poupar, investir ou até negociar um aumento salarial. Vamos nessa jornada juntos? Ajuste-se na cadeira, pegue um café e vamos começar pelo alicerce de tudo: o que é economia. Primeiramente, distinguimos entre microeconomia e macroeconomia. A microeconomia foca nas decisões individuais e das empresas. Por exemplo, pense em você como consumidor. Ao escolher entre comprar um café ou guardar o dinheiro, você está aplicando o conceito de custo de oportunidade. Tecnicamente, isso é representado pela curva de possibilidade de produção, mostrando que aumentar a produção de um implica reduzir a do outro, devido à escassez de recursos como tempo, mão de obra ou capital. Por outro lado, a macroeconomia analisa o panorama amplo, abrangendo variáveis como o Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de tudo o que um país produz de bens e serviços em um período, como carros, alimentos, roupas e atendimentos. É como uma nota que mede o tamanho e a saúde da economia. Se o PIB cresce, significa que o país está produzindo mais e geralmente está melhor economicamente. A macroeconomia impacta coletivamente, como em uma recessão que reduz empregos e, consequentemente, sua renda disponível. Além disso, integrando assuntos pertinentes, vale mencionar como a economia comportamental enriquece essa visão. Desenvolvida por pensadores como Daniel Kahneman, ele incorpora a psicologia, explicando por que as pessoas nem sempre agem racionalmente, como no viés de confirmação que nos faz ignorar riscos em investimentos. Assim, ao compreender esses conceitos, você percebe que a economia não é estática. Ela é dinâmica e influenciada por fatores humanos e prepara o terreno para o próximo bloco: oferta e demanda. Este é um conceito básico que explica como os preços de bens e serviços são definidos pelo equilíbrio entre o que está disponível para vender, oferta, e o quanto as pessoas querem comprar, demanda. Imagine um mercado de frutas. Se há muitas maçãs colhidas, alta oferta, e poucas pessoas querendo comprá-las, baixa demanda. O preço das maçãs cai para atrair mais compradores. Por outro lado, se não é temporada de morangos, baixa oferta e todo mundo quer fazer sobremesas, alta demanda, o preço sobe. Esse jogo entre o quanto está disponível e o quanto as pessoas desejam determina os preços no dia a dia, como no supermercado ou na loja de roupas. Inflação, deflação e o valor do dinheiro são conceitos econômicos que afetam o quanto o seu dinheiro pode comprar. Imagine que você tem R$10 para comprar pão. Com a inflação, os preços sobem com o tempo. Então esse pão que custava R$10 pode passar a custar R$12, fazendo seu dinheiro valer menos, pois compra menos produtos. Já a deflação é o oposto. Os preços caem. Então, com os mesmos R$10, você poderia comprar mais pão ou até 2 pães. O valor do dinheiro é o poder de compra que ele tem, que diminui com a inflação e aumenta com a deflação. Vale lembrar que a sigla que representa a inflação anual no Brasil é o IPCA, que significa Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Ele mede a variação dos preços de bens e serviços consumidos pelas famílias, como alimentos, transporte e moradia, e é usado como principal indicador oficial da inflação no país. Se a taxa do IPCA no ano passado foi 4,83%, isso significa que, em média, os preços de bens e serviços consumidos como alimentos, transporte, moradia e saúde subirão 4,83% ao longo do ano. Por exemplo, se um pacote de café custava R$10 no início do ano, com essa inflação ele passaria a custar cerca de R$10,48 no final do ano.
Ou seja, o poder de compra do seu dinheiro diminuiu, porque agora você precisa de mais dinheiro para comprar os mesmos produtos. Se você ganha R$1.000 por mês e seu salário não foi ajustado, é como se você tivesse perdido o equivalente a R$ 48,30 do seu poder de compra, já que tudo ficou mais caro. Agora vamos conversar sobre o seu salário. Para interpretar o valor do dinheiro com base no aumento de salário de um trabalhador em relação à taxa de inflação, como o IPCA de 4,83% do ano passado, você precisa comparar o aumento salarial com a inflação para ver se o poder de compra do trabalhador aumentou, diminuiu ou se manteve. Suponha que um trabalhador ganhava R$2.000 por mês no início do ano passado e recebeu um aumento de 5%, elevando o salário para R$2.100. A inflação IPCA foi de 4,83%, o que significa que os preços de bens e serviços como comida, transporte e aluguel subiram em média 4,83%. Para entender o impacto no valor do dinheiro, vamos analisar o aumento real do salário. Subtrai a taxa de inflação do aumento salarial. 5% menos 4,83, resultado 0,17. Isso significa que o salário do trabalhador cresceu apenas 0,17% acima da inflação, o que é um ganho real muito pequeno. Em termos de poder de compra, os R$2.100 do final do ano valem quase o mesmo que os R$2.000 do início do ano, ajustados pela inflação. Exemplo prático. Se uma cesta de compras custava R$500 no início do ano, com a inflação de 4,83, ele passaria a custar cerca de R$ 524,15 no final do ano. Com o novo salário de R$ 2.100, o trabalhador ainda consegue comprar essa cesta. Se o aumento salarial fosse menor que 4,83, por exemplo 3%, o salário seria R$ 2.060 e o trabalhador perderia poder de compra, pois não conseguiria comprar tudo o que comprava antes. Resumindo, se o aumento do salário for maior que a inflação, como 5% contra 4,83%, o trabalhador ganha um pouquinho mais de poder de compra, mas bem pouco. Se for igual à inflação, o poder de compra fica estável. Se for menor, ele perde, porque o dinheiro vale menos para pagar as compras que subiram de preço. Para calcular isso, sempre compare o percentual do aumento com o IPCA e veja se o salário venceu a inflação. Ampliando nossa análise, vamos agora avaliar como as taxas de juros ajudam os bancos centrais a controlar a economia, como o Banco Central do Brasil, o Federal Reserve nos Estados Unidos ou o Banco Central Europeu. São como os guardiões da economia de um país. Seu principal objetivo é manter a estabilidade, controlar a inflação, promover o crescimento econômico e evitar desemprego alto. Para isso, eles ajustam a taxa básica de juros. Se a economia está quente demais, crescimento rápido ou inflação alta, o Banco Central aumenta as taxas de juros para frear a economia. Isso torna o dinheiro mais caro, reduzindo o gasto das pessoas e empresas. Se a economia está fria, recessão, desemprego alto, o Banco Central diminui as taxas para acelerar. Dinheiro mais barato incentiva mais gastos em investimentos. Essas taxas influenciam todo o sistema financeiro, porque os bancos comerciais, como o Itaú ou o Bradesco, usam elas como referência para cobrar juros de clientes. É como estes fatores se relacionam com os empréstimos. Empréstimos são quando você pega dinheiro emprestado de um banco, por exemplo, e paga de volta com juros. As taxas de juros afetam diretamente o quanto isso custa. Taxas altas, empréstimos ficam mais caros, então as pessoas e empresas pensam duas vezes antes de pedir. Isso reduz o consumo e ajuda a controlar a inflação. Menos dinheiro circulando significa preços mais estáveis. Taxas baixas, empréstimos baratos incentivam mais gente a pedir dinheiro, o que aquece a economia. Agora vamos conversar sobre juros. A Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira, definida pelo Banco Central. É como o termômetro que regula o custo do dinheiro no país. Ela é usada como referência para empréstimos entre bancos e também para investimentos, como a poupança ou títulos do governo. De que forma ela se relaciona com a compra da casa, de um carro, com o setor de construção civil e automotivo? Embora a Selic seja importante, a relação não é tão direta assim. Quando você vai financiar, o banco ou a financeira que te empresta o dinheiro não usa a Selic diretamente, mas ela serve como ponto de partida.
Os bancos pegam dinheiro emprestado e, para te emprestar, eles acionam um extra, chamado spread. Esse spread inclui o lucro que o banco quer ter, o risco de você não pagar. Eles analisam seu histórico. Se você tem um score de crédito baixo, os bancos cobram mais juros, independentemente da Selic. Custos operacionais, funcionários, agências, concorrência. Se muitos bancos estão oferecendo financiamentos, eles podem reduzir o spread para atrair clientes. Economia geral. Em tempos de crise, os bancos ficam mais cautelosos e aumentam os juros, mesmo com a Selic baixa. Tipo de financiamento. Financiamentos de carros podem ter taxas diferentes dependendo do prazo, entrada ou até promoções, como taxa zero em alguns casos, mas com condições específicas. Ou seja, quando a Selic sobe, os juros do financiamento de uma casa tendem a subir. Quando cai, tendem a cair, mas não na mesma proporção, pelos diversos fatores explicados anteriormente. Neste sentido, a queda na taxa de juros e o estímulo de financiamento de casa aquece o setor de construção civil, que é beneficiado por esta demanda. Agora vamos imaginar que você quer comprar um carro de R$120 mil, mas não tem o dinheiro na mão. Então decide financiar 100% com uma taxa de juros de 28% ao ano, ou seja, pegar esse valor emprestado e pagar em parcelas. O banco vai te cobrar juros, que é como um aluguel pelo dinheiro que você pegou. Esses juros fazem o carro ficar mais caro no final, e o quanto ele fica mais caro depende da taxa de juros. Vou te explicar. Quando financia R$120 mil em 5 anos, você não paga exatamente este valor de volta. O banco aciona juros, que é o custo de te emprestar esse dinheiro. Como são 5 anos, isso dá 60 meses. Cada mês você paga uma parcela que inclui um pedaço do valor do carro mais os juros. Vamos lá. Parcela mensal, R$ 3.730,20. O total pago, R$ 223.812. Só de juros extras, R$ 103.812. Isso significa que, com uma taxa de 28% ao ano, o carro que custava R$ 120 mil acaba saindo por mais de 223 mil e você paga mais de 103 mil só de juros. É como se você pagasse quase o preço de outro carro só em juros. Mas por outro lado, se a taxa cair, os juros extras seguem em queda. Aí você vai em frente, ajudando a economia. A fábrica de carros vende mais, gera mais empregos. Durante a pandemia de Covid-19, muitos bancos centrais baixaram os juros para zero ou negativo, facilitando empréstimos e evitando uma recessão pior. Assim, transitamos para o mercado de trabalho. A economia impacta este setor ao influenciar a oferta e a demanda por empregos e os níveis salariais. Em período de crescimento econômico, as empresas expandem, aumentando a criação de vagas e a competição por trabalhadores, o que eleva salários e melhora condições de trabalho. Já em recessões, a redução da atividade econômica leva a cortes de empregos, maior desemprego e pressão para a redução de salários, já que a oferta de trabalhadores supera a demanda. Fatores como inflação, políticas fiscais e monetárias e choques externos como crises globais moldam diretamente a disponibilidade de empregos e o poder de compra dos salários. A relação entre economia, impostos, gastos governamentais e política fiscal é fundamental para entender como o governo influencia o crescimento e a estabilidade econômica. Esses elementos integram diretamente, afetando desde a arrecadação de recursos até o nível de empregos e o poder de compra da população. Os impostos arrecadam dinheiro para o governo investir em escolas, hospitais e estradas, o que ajuda a economia a crescer e gera empregos. A política fiscal decide se o governo vai gastar mais ou menos, ou se irá cobrar mais ou menos impostos. Em tempos ruins, o governo pode gastar mais ou reduzir impostos para aquecer a economia. Em tempos de muito crescimento, pode aumentar impostos ou cortar gastos para evitar a inflação. Tudo isso influencia o dinheiro no bolso das pessoas e o ritmo da economia. E a relação economia global, comércio e câmbio. A economia de um país está conectada à economia global por meio do comércio e do câmbio, que influencia o dinheiro que entra e sai. Quando um país vende produtos para outros, exportações, ou compra de fora, importações, o comércio afeta empregos e preços locais. O câmbio, que é o valor da moeda de um país em relação a outras,
Decide se os produtos importados ficam mais caros ou baratos e se as exportações são competitivas. Aqui vão exemplos práticos e simples da relação entre economia global, comércio e câmbio, para ilustrar como eles impactam o seu dia a dia. Comércio e exportações. Imagine o Brasil vendendo café para os Estados Unidos, exportação. Isso cria empregos em fazendas e indústrias de café no Brasil, gerando renda para famílias e impulsionando a economia local. Se a demanda global por café cai, por exemplo, por uma recessão nos Estados Unidos, as vendas diminuem, afetando salários e empregos aqui. Importações e preços. Quando o Brasil importa celulares da China, o comércio traz tecnologia barata para os brasileiros. Mas se houver uma tarifa, imposto alta por causa de uma guerra comercial, os celulares ficam mais caros, encarecendo o custo de vida e reduzindo o poder de compra das pessoas. Balança comercial. Suponha que o real, moeda brasileira, se desvalorize em relação ao dólar. Exportar soja para a Europa fica mais atrativo, pois o produto brasileiro parece mais barato para os compradores estrangeiros, aumentando as vendas e o PIB do Brasil. Por outro lado, viajar para o exterior ou comprar gasolina, que depende de petróleo importado, fica mais caro, pressionando a inflação e o orçamento familiar. O que acontece quando o país entra em recessão? Tecnicamente, uma recessão ocorre quando a economia de um país encolhe por 2 trimestres consecutivos, ou seja, o Produto Interno Bruto, o PIB, cai por pelo menos 6 meses seguidos. Assim, quando o país entra em recessão, as empresas vendem menos, demitem funcionários e o desemprego cresce. As pessoas gastam menos por medo ou falta de dinheiro. Isso cria um ciclo de menos consumo e produção. Dizer que um país quebrou é uma expressão mais extrema, geralmente usada quando o governo não consegue pagar suas dívidas, como contas públicas ou empréstimos internacionais, levando a uma crise grave com moeda desvalorizada, inflação alta e dificuldade para importar bens essenciais, o que afeta ainda mais a vida da população, com falta de produtos ou aumento de preços. Não poderia faltar neste conteúdo e, obviamente, que a economia vai influenciar seus investimentos pessoais, porque ela afeta o quanto o dinheiro rende e os riscos que você corre. Quando a economia está crescendo, com mais empregos e empresas lucrando, investimentos como ações ou fundos tendem a valorizar, pois as empresas vão bem. Por outro lado, se a economia está em crise, como desemprego ou inflação alta, os valores de investimentos podem cair e até a poupança pode render menos, porque os juros ficam mais baixos ou o dinheiro perde valor. Além disso, decisões do governo, como aumentar ou diminuir impostos e juros, também impactam diretamente o quanto você ganha ou perde nos seus investimentos. Por isso, entender o cenário econômico ajuda a escolher onde e quando investir com mais segurança. Assim, como tudo nessa vida, a economia passa por altos e baixos, que são os ciclos econômicos, que afetam diretamente seus investimentos pessoais. Eles funcionam em fases. Crescimento, quando a economia está forte, com mais empregos e empresas lucrando. Pico, atingiu o ponto mais alto antes de começar a desacelerar. Recessão, quando a economia encolhe, com menos venda e mais desemprego. E recuperação, quando as coisas começam a melhorar novamente. Entender a economia não é apenas uma questão acadêmica, é uma necessidade para quem deseja viver com mais segurança financeira. Ao compreender seus mecanismos, ganhamos poder de escolha. Esse poder pode significar a diferença entre viver no piloto automático ou construir conscientemente um futuro mais tranquilo para você e sua família. Se este conteúdo te ajudou a entender melhor como a economia funciona e como ela influencia diretamente seu dinheiro, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. E não se esqueça de assistir ao vídeo sobre aposentadoria, os desafios para poder envelhecer com dignidade. Ele traz informações complementares sobre este conteúdo. Até o próximo vídeo e cuide bem do seu presente e futuro financeiro.